A série Dahmer, um canibal americano, está fazendo muito sucesso na Netflix e já se tornou a segunda série mais assistida de idioma inglês por lá. E todo mundo que termina essa série fica com aquela sensação de eu preciso de mais séries desse tipo. Se você é uma dessas pessoas, você está no lugar certo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e vim trazer uma lista aqui com mais 5 séries True Crime, ou séries baseadas em crimes reais, para você que gostou da série Dahmer, The Jeffrey Dahmer Story, ou em português, Dahmer, um canibal americano, que foi produzido aí pelo Ryan Murphy e adapta a história do serial killer Jeffrey Dahmer, que matou, estuprou e fez atrocidades com vários homens, tanto crianças quanto homens mais velhos também, e tinha um público quase que especificamente negro e gay, que era o tipo de pessoa que era ignorado pela polícia e por isso que ele conseguiu tantas vítimas antes de ser capturado. Esse definitivamente foi um dos maiores monstros que já pisaram nessa terra, se tratando aí de assassinos e serial killers, e por isso que ele é tão famoso e até ganhou a sua série aí. E é essa crueldade também que faz as pessoas se chocarem tanto com a série, né? E ter feito tanto sucesso assim, porque é impossível você ver aquela crueldade sendo adaptada aí na série da Netflix e não comentar com outras pessoas e despertar a curiosidade de outras pessoas também para ver se é possível existir alguém tão cruel assim. Spoiler, sim, é possível. Então se você gostou dessa série, eu vou trazer outras 5 dicas aqui pra vocês. Nem todas elas são de serial killer e tal, mas são de crimes que ficaram muito famosos e que ganharam repercussão mundial e que com certeza você vai se interessar por essas histórias. Só que eu queria dar um pequeno aviso aqui antes de começar, que eu vou falar de casos reais, né, de séries que basearam em casos reais. E eu vou comentar sobre os casos reais, o que pode ser considerado spoiler para quem ainda não assistiu essas séries. Eu não vejo como spoiler porque é um caso real. As pessoas, o mundo já sabe, por mais que a gente às vezes não saiba por causa da nossa bolha, mas o mundo já sabe como o caso terminou. Então não é spoiler porque a série provavelmente vai terminar da mesma forma. Não seria spoiler, por exemplo, falar para alguém que nunca assistiu o Titanic que o Titanic vai afundar, porque todo mundo conhece a história do Titanic, entendeu? Mas apesar de não concordar, eu respeito quem acha que isso é spoiler e por isso que fica esse aviso aqui, tá bom? Então, todas as séries que eu vou falar, ou pelo menos a maioria delas, eu vou comentar algumas coisas sobre o caso que pode ser considerado spoiler quando você for assistir a série. Mas te garanto que mesmo assim, as séries serão incríveis. Começando pela primeira delas, que é The Act, que traz a história da Gigi Blanchard e da sua filha Gypsy. Esse foi um caso que, assim como os outros que eu vou citar, ganhou repercussão mundial, porque a Gypsy era uma menina muito doente, que tinha um monte de doença, diabetes, passou por cirurgias, tinha leucemia, sabe, andava de cadeira de roda, tinha que usar sonda gástrica para se alimentar. Mano, era uma vida muito difícil, muito sofrida, e só tinha sua mãe para cuidar, porque elas duas tinham sido abandonadas pelo pai quando a Gypsy ainda era pequena. Então o caso ganhou muita repercussão, muitas pessoas se proporam a ajudar, elas ganharam casa, ganharam carro, ganharam cheques, ganharam muito dinheiro, muitos presentes. Aí você imagina o espanto quando a Gypsy, quando chegou na sua fase da adolescência, ali já entrando na vida adulta, ela descobre que ela não tinha nada disso. Ela sempre foi uma menina muito saudável e todos os procedimentos, cirurgias, tratamentos e proibições de coisas que ela passou na vida dela, nada disso era necessário. Foi tudo inventado pela sua mãe. Então imagina a revolta dela, que tentou fugir, não conseguia porque a mãe era um monstro, e ela começou a descobrir cada vez mais coisas sobre a mãe dela, até que ela conheceu um namoradinho online e ela percebeu que a única forma de ela um dia se libertar era quando sua mãe morresse. Então vocês já imaginam para onde vai o caminho dessa história. Agora você imagina que para ela foi um choque, e pro público, né, e pras pessoas que acompanhavam essa história, porque, mano, é real. Foram anos e anos da mãe e da filha tendo entrevistas e tal, e sendo um caso que ganhava cada vez mais notoriedade pelo mundo. E aí, do nada, as pessoas recebem a notícia num belo dia de que a mãe foi encontrada morta em casa e a filha estava desaparecida, e estava a cadeira de roda dela lá. Então o primeiro pensamento que veio em todo mundo falou, mano, que tipo de monstro mataria a mãe de uma menina doente, praticamente terminal ali, que precisa de cuidados e ainda sequestra a menina, deixa a cadeira de roda. Que tipo de pessoa que conseguiria fazer isso? E aí, aos poucos, as coisas foram se desenrolando, foi descoberta mensagens da Gypsy no Facebook dela, falando que a vadia estava morta, alguma coisa assim, e aí descobriram que ela estava envolvida nesse assassinato, foi julgada e tal. Só que aí, quando a gente assiste a série e um documentário também que tem sobre isso, que é Mamãe Querida e Morta, se eu não me engano o nome, que tem na HBO Max, talvez, mas tem no YouTube também, eu assisti no YouTube pelo menos. A gente começa a analisar o caso e vê que é muito difícil você julgar a Gypsy pelo que ela fez, porque ela passou realmente por muita coisa, gente, foi uma coisa muito complicada. Porque a mãe dela tinha um negócio chamado Síndrome de Munchausen por procuração, que basicamente, eu vou explicar bem rapidinho. Síndrome de Munchausen é uma pessoa que tem uma doença que ela simula sintomas de doença
doenças, ela se auto-machuca, se auto-mutila para conseguir a atenção de outras pessoas, para que outras pessoas cuidem dela. E a síndrome de Munchausen por procuração é quando você causa essas coisas em outra pessoa para que ela precise de você. E é exatamente essa síndrome que a mãe dela tinha. Ela fazia tudo isso para que a filha fosse dependente dela, para que a filha sempre dependesse do amor, do carinho, do cuidado da própria mãe, né? Para que elas nunca se separassem. Basicamente isso. O que não torna ela mais humana, o que não torna mais empática a história, porque é bem cruel tudo o que aconteceu. E The Act adapta justamente essa história de uma forma perfeita, mano. A série é incrível, é uma minissérie, na verdade, tem 8 episódios. E a Didi Blanchard é interpretada pela Patricia Arquette, que, se não me falha a memória, ganhou o Emmy por esse papel. E a Gypsy, que é a filha, é interpretada pela Joey King, que tá incrível no papel e foi indicada ao Emmy também, mas infelizmente não ganhou. Deveria, mas não ganhou. Pra quem quiser assistir essa série, ela tá disponível lá na Lionsgate Plus, que é a antiga Stars Play. Ela mudou de nome recentemente, tá lá disponível, mas dá pra assistir através da Globoplay e da Prime Video também, com aquele plano a mais que eles cobram, aí você consegue assistir nesses streams também. A próxima minissérie que eu vou indicar aqui pra vocês é um pouco mais leve, mas ainda assim foi um crime muito bem feito, muito bem bolado, que também ganhou uma grande repercussão, que é a minissérie The Dropout. Essa série conta a história da Elizabeth Holmes, que era uma garota de 19 anos, lá na meados ali de 2003, mais ou menos, que chegou com uma ideia revolucionária. Ela tinha todo um cálculo, tinha toda uma ciência ali, que ela conseguiria, com uma pequena máquina ali construída, pegar apenas uma gota de sangue de uma pessoa e, através dessa gota de sangue, ela conseguiria rastrear e identificar mais de 250 doenças daquela pessoa, desde diabetes, colesterol alto até câncer. Mano, isso é revolucionário para hoje em dia. Imagina para 2003. E a galera ficou meio cética, mas ela conseguiu provar que ela ia conseguir e tal, não sei o quê. E aí as pessoas foram ficando cada vez mais convencidas, tanto pessoas envolvidas com a medicina, quanto investidores, porque ela queria montar uma empresa em cima disso e ela se tornou bilionária. Porque, mano, é um negócio que ela provou que daria certo. E isso foi baseado num medo que ela tinha de agulhas para tirar sangue, essas coisas. Tem que tirar um monte de ampola de sangue o tempo todo. Então ela usou todo o conhecimento que ela tinha para construir essa máquina. E aí logo em 2003 ela conseguiu $1 milhão de investimento. Depois veio outro com 6 milhões e pouco de dólares. Depois veio outro investidor em 2005, ali mais ou menos, com mais de 16 milhões de dólares. E foi chegando, até que em 2014, quando a empresa que ela montou já tinha uns 10 anos ali, ela já tinha mais de 400 milhões de dólares, 800 funcionários e todo mundo trabalhando na criação em massa desse equipamento que poderia fazer esse negócio milagroso. A empresa se chamava Theranos, que seria uma mistura aí das palavras therapy, né, de terapia, e diagnosis, que seria diagnóstico em inglês, e eu provavelmente pronunciei errado. E, mano, pensa que a empresa ela ficou mais de 10 anos funcionando, foi de 2013 até 2014, 2015 ali mais ou menos, ela bilionária, sabe, aparecendo em capa da Forbes, sendo comparada ao Steve Jobs, porque a única condição que ela colocou com os investidores que estavam chegando e tudo mais, é que ela não revelaria os detalhes de como a máquina era construída. E aí todo mundo falou, mano, beleza, a gente tá vendo que tá funcionando, vamos embora, não precisa contar os segredos, né? Tipo uma Coca-Cola da vida, ou Steve Jobs com as coisas da Apple e tudo mais, vamos lá. Mas aí as coisas foram rolando, ela gastou muito dinheiro, se transformou nessa pessoa que foi, tinha mais de 4 bilhões de patrimônio, sim, ela ficou bilionária, como eu disse. E aí chegou ali em meados de 2015, teve alguns cientistas que falaram, mano, tem alguma coisa esquisita nesses resultados. E aí começaram a investigar um pouco mais e viram que tinha algumas inconsistências no resultado que ela entregava, algumas coisas que não faziam sentido. E aí começaram a questionar a funcionalidade, sabe, a veracidade das coisas que estavam acontecendo ali. E aí foram investigando, e ela foi ficando cada vez mais na defensiva, cada vez mais inventando desculpa, e aí começaram a descobrir um monte de coisa em cima dessa treta. Que ela tinha uns pactos ali com alguns laboratórios, com farmácias, para poder adulterar resultados e tudo mais, e perceberam que era tudo uma fraude, que ela não tinha esse poder todo, que ela não tinha essa inteligência toda, que ela nunca tinha conseguido chegar nisso que ela tinha prometido. E aí é óbvio que a empresa foi à falência ali em 2015 e ela entrou num julgamento ali em 2018, se eu não me engano, ela perdeu todo o patrimônio que ela tinha, os bilhões que ela tinha foi pra zero. E, mano, como eu disse, não é um caso de assassino, não é um negócio, mas é uma história extremamente interessante de como que ela conseguiu enganar tanta gente, como que apesar de ela não ter a inteligência de construir uma máquina dessa, ela era inteligente o suficiente para falar na língua da medicina, falar na língua dos investidores e convencer todo mundo, inclusive especialistas, de que ela tinha conseguido alcançar essa evolução
da medicina. Mano, é uma história sensacional, muito bem adaptada e que apesar de até a criação desse vídeo eu nunca ter ouvido falar, mas é porque eu sou um pouco ignorante nessa área, porque foi uma história que ganhou uma repercussão em vários países do mundo inteiro. Porque todo mundo estava esperando essa revolução, né? Todo mundo estava esperando que a Theranos chegasse em todos os lugares, chegasse aqui no Brasil. Imagina, que da hora você ir no SUS, você ir num hospital particular, que seja, e fazer só dar um furinho, sabe aquele furinho para ver se tem anemia, quando vai doar sangue, essas coisas assim? Com apenas esse furinho você conseguiria descobrir se você tem câncer, se está se desenvolvendo um pequeno câncer que os outros equipamentos ainda não podem detectar, se você tem diabetes, todas essas coisas. Não seria maravilhoso? Pena que era tudo uma fraude. Essa minissérie tá disponível lá na Star Plus, se você quiser assistir, garanto que vai valer a pena. Tá, beleza, mas aí você tá me assistindo e você veio pra esse vídeo pra ver histórias de crimes mesmo, de assassinato e tal, não sei o quê. Ainda não vai ser dessa vez. Mas a próxima que eu trago aqui pra vocês também foi um caso que, mano, é de se puxar um pouquinho os cabelos, porque não era um assassino, mas era um estuprador. Inclusive fica aqui o alerta de gatilho. Porque eu quero trazer pra vocês uma série que estreou há um pouco tempo atrás na Netflix, que foi a Unbelievable, ou em português, né, Inacreditável. Essa série foi baseada em um artigo que contava essa história, né, que esse artigo até ganhou o prêmio Pulitzer, acho que é assim que pronuncia, né, que é um prêmio para artigos jornalísticos e tudo mais. E ela adapta a história de uma jovem de 18 anos que um belo dia ela foi na delegacia e contou que ela acordou e tinha um cara mascarado dentro da casa dela, amarrou ela com um cadarço de tênis e estuprou ela e tirou fotos e levou a roupa de cama embora e não deixou nenhum vestígio na casa dela. E ela estava realmente cheia de hematomas, mas fizeram um exame de corpo de delito, fizeram uma perícia ali na casa dela e não encontraram nada que mostrasse a presença de uma outra pessoa lá dentro. E aí pediram para ela recontar a história dela, e depois recontar pela quarta, quinta, sexta, sétima, décima quinta vez, e ela começou a se enrolar um pouquinho nos detalhes de tantas vezes que ela tinha que ficar repetindo a história, e aí os caras mataram. Falaram, mano, ela tá inventando toda essa história. Só que, será que ela tava inventando mesmo? Porque tudo que ela fala parece muito real, mas ao mesmo tempo que não tem nenhuma prova, nenhum vestígio de que aquelas coisas que ela falou realmente aconteceram. E aí o caso fica meio que como arquivado dela como mentirosa. Só que passa-se um tempo e aí acontece um outro caso com uma outra pessoa muito parecida e aí vem duas detetives e linkam os casos e começa a investigar para saber se tanto essa menina quanto outra mulher estão falando a verdade e se realmente existe um estuprador em série à solta naquela região. É uma história muito intrigante que ganhou também muita repercussão porque ela durou por anos, sabe? É o caso da menina que inventou um estupro, por que ela faria isso e tal, não sei o quê. E aí essas mulheres começam a investigar justamente por isso. Por que uma jovem de 18 anos inventaria uma história dessa, sabe? Só pra chamar atenção? E aí elas começam a investigar pra realmente ver se existe esse criminoso e se existir, pra capturar, pra que não aconteça com mais ninguém. É uma série que com certeza vai ser muito intrigante, você vai se envolvendo cada vez mais na história, ainda mais por saber que foi um caso real. E que inclusive praticamente tudo que é mostrado na série aconteceu exatamente da mesma forma na vida real, porque foi adaptado muito fielmente. Uma outra coisa, é claro, que é mais dramatizado, um personagem ou outro é inventado para poder linkar uma coisa na outra, mas a maior parte das coisas ali realmente aconteceram. Fico alerta de gatilho porque terão cenas fortes, terão depoimentos fortes de alguns acontecimentos ali, que pode trazer um desconforto para muitas pessoas que não gostam desse tipo de assunto. A próxima da lista agora é uma da HBO Max, bem recente, inclusive, se eu não me engano, estreou esse ano de 2022, que é a The Staircase, ou em português, A Escada. Mas só quero lembrar de você deixar seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso. E se você tá gostando dessas indicações, me conta aqui nos comentários qual delas você preferiu até agora. E se eu puder fazer um pequeno pedido também, vai lá me seguir no Instagram. É esse aqui, Minha Vida é uma Série Underline, mas o link também está aqui na descrição. Estou precisando de seguidores por lá, quero crescer um pouquinho naquela rede. Bom, The Staircase é uma série da HBO Max que adapta um caso de 2001, no começo dos anos 2000 ali mais ou menos, que conta a história do Michael Patterson e da sua esposa Kathleen Patterson. Eles eram um casal perfeito, né? Muito famosos, ele era um escritor muito conhecido, porque ele serviu na guerra, não lembro se foi na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã ou nas duas, mas enfim, ele escreveu livros sobre a experiência dele na guerra e tal, e ele ganhou muita notoriedade por causa disso. Inclusive chegando até a um dos seus livros ser escolhido para uma adaptação cinematográfica, o que deixou ele muito feliz e tal. E eles juntos tinham muitos filhos, ele tinha filhos de outro casamento, ela também tinha, eles tinham filhos adotivos, né? É uma família muito grande, aquela família de comercial de margarina, todo mundo sentado na mesa, rindo, tomando café, conversando. Uma bela madrugada,
a polícia recebe uma ligação dele falando que tinha encontrado a sua esposa morta no pé da escada. E a escada estava toda ensanguentada e tal, não sei o quê. E ele estava totalmente transtornado por ter encontrado a sua esposa morta naquela madrugada e tudo mais. E aí a polícia foi lá, pegou o corpo e todo mundo estava muito triste, muito chocado, porque, mano, como eu falei, era um casal famoso, todo mundo acompanhava a história deles e tal, por ser um casal exemplo para muita gente. Mas, depois de alguns exames, tanto no local onde foi encontrado o corpo dela, quanto no próprio corpo da Kathleen, foi decidido ali pela perícia e pelos policiais de que não tinha sido um acidente, tinha sido um crime. E o principal suspeito, o próprio marido. Então Michael Patterson, ele começou a ser julgado pelo assassinato da sua própria esposa e ninguém sabe muito bem o porquê, e aí foi condenado à prisão perpétua. Mas passaram-se alguns anos, ele acabou sendo solto, porque tinha algumas inconsistências, alguns relatos de algumas pessoas estavam um pouco confusos, de algumas pessoas da perícia e tal, e aí decidiram que estava tudo muito inconclusivo e que a pena dele não foi certa e ele foi solto. E até hoje ele tá vivo e fala que ele é inocente e tudo mais, só que todos os indícios ali apontam que ele é culpado. E aí a série meio que traz essa ambiguidade também pra gente tomar as nossas próprias conclusões. Será que ele realmente matou a própria esposa? Ou será que ela sofreu um acidente e caiu da escada, como ele disse que aconteceu? É mais uma história que ganhou muita repercussão, até pela fama que os dois tinham muito antes disso, e que até hoje intriga todo mundo que vê um pouco sobre essa história e fala, mano, o que será que aconteceu naquele dia que só estavam os dois naquela madrugada? E ninguém sabe até o momento. A HBO Max traz tudo o que envolveu esse julgamento pra gente também ficar nessa mesma confusão. Ah, e que inclusive tem uma coisa também, porque ele serviu na guerra, como eu falei e tal, e ele também usava da sua fama, usava do seu alcance, da sua influência para criticar muito a polícia local, né, do lugar que ele morava. E aí ele alega até hoje que ele foi incriminado como retaliação pelos policiais ali da região, por causa das críticas que ele fazia e tudo mais. Então ele usa isso como seu argumento de defesa também. Será? E pra encerrar aqui esse vídeo, a última indicação que eu trago pra vocês é uma outra da Netflix, mas que é a única aqui dessa lista que não é uma série dramatizada, é uma série documental, mas que vale a pena. Calma, eu garanto pra vocês. Só que antes eu preciso apresentar pra quem ainda não conhece o Instagram da minha esposa, Bia, ou @mariapontilhada, onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa Supernatural que eu tô usando, tudo personalizado do jeito que você quiser e entrega pra todo o Brasil, relacionado à série, qualquer coisa que você quiser. Vai lá conhecer o Instagram dela, o link tá aqui na descrição, ela atende pela DM mesmo e entrega pra todo o Brasil. Bom, a última série que eu quero trazer pra vocês é a Night Stalker, Tortura e Terror, que é uma série documental da Netflix, como eu falei pra vocês, e que conta a história de um dos maiores serial killers da história, ou se não um dos maiores, pelo menos um dos mais perigosos e sádicos e, mano, um dos piores nomes que você conseguir trazer para um assassino em série, que era o Richard Ramirez. O Richard Ramirez, ele teve uma infância muito problemática, o que não o livra da culpa de tudo que ele fez, mas muito por conta de tudo que ele viveu e pessoas que ele conheceu e influências que ele teve e alguns problemas que ele também provavelmente tinha, ele se tornou satanista ainda na época da sua adolescência e isso provavelmente influenciou ele a fazer tudo o que ele fazia. Tudo aconteceu ali em meados da década de 80 em Los Angeles, quando uma mulher de repente foi encontrada morta, tipo, mano, muito morta, esfaqueada, arrebentada de uma forma indescritível. Tipo, era uma senhora de quase 80 anos de idade, sabe? Com umas facadas no pescoço, praticamente decapitada. Era um negócio, uma cena muito surreal. E aí depois encontraram outra morte, tudo aconteceu ali na mesma época, tá? Encontraram outra morte, e que parecia não ter relação, porque tinha homem, mulher, criança, velho, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas ricas, pessoas pobres, de bairros diferentes. Não tinha um padrão, então ninguém imaginava que era uma mesma pessoa. A única coisa que ligava as vítimas é que tinham indícios de rituais satânicos, pelo menos na maioria das vítimas ali. Então imagina o terror que aconteceu em Los Angeles nessa época, porque qualquer pessoa poderia ser vítima. Porque quando o serial killer, normalmente, ele tem um padrão de vítima. Ah, só mata mulheres de 20 a 25 anos. Ou como o primeiro, né, o do Dahmer, que só matava mais homens. Eu não sei se foi exclusivamente, mas principalmente negros. Então, quem é mulher fica mais tranquila, fica preocupada pelos homens que ela conhece e tal, mas fica mais tranquila porque ela não vai ser vítima. Agora, um serial killer que não tem um padrão, que é um cara sádico, que desmembra as pessoas, que estupra, que tortura e que escolhe qualquer tipo de pessoa para ser sua vítima,
todo mundo estava em perigo. Então Los Angeles viveu um pânico por meses, se não anos, até que ele fosse capturado. I'm scared. I think everybody else is scared. Então a série, que são pouquinhos episódios, mostra toda a história pelos olhos dos detetives, os 2 detetives que estavam, né, firmes nesse caso para conseguir encontrar esse cara, porque não tinha nada, não tinha uma foto, não tinha uma imagem, não tinha uma câmera de segurança, não tinha nada que dissesse quem era. Então você podia estar sentado num banco da praça, num parque, e o cara podia estar do seu lado e você não sabia, porque não tinha. Até que um tempo depois teve um retrato falado que ajudou na captura, mas até isso acontecer, sabe, as pessoas viviam em pânico. E ele era conhecido como Night Stalker porque ele matava as pessoas à noite, né? Era o perseguidor da noite. Então ele seguia as pessoas e tal, e matava elas dentro das suas próprias casas. E assim, essa é a única série que não é dramatizada da lista, mas eu tinha que trazer pra vocês porque é um caso tão cruel quanto o do Dahmer, que talvez tenha sido o motivo porque você gostou da série, e talvez tenha sido o motivo de você clicar nesse vídeo. Então eu tinha que trazer um outro serial killer que é extremamente cruel e chocante, tudo que ele fazia com suas vítimas. Por isso que eu trago essa série pra você. Então, nessa série você vai ver depoimentos reais, fotos, coisas que aconteceram, coisa do julgamento dele também, e ele não se arrependeu não, tá? Ele viveu por muitos e muitos anos ainda na prisão, ele achava todo o julgamento dele um show, um espetáculo, uma forma dele aparecer, de ganhar notoriedade. Ele desenhava um pentagrama na mão, ficava mostrando para as pessoas, ele não estava nem aí. Quando ele foi julgado, foram ligadas a ele 13 homicídios desses bem cruéis que ele fez, várias outras tentativas de homicídio também, mas é dito que ele matou muito mais do que isso. E uma vantagem que tem nessa série também é que ela não é dramatizada, então não tem aquela glamourização do serial killer, sabe? De, a humanização, ele só teve uma infância difícil, não sei o que, a gente cria aquela empatia. Não tem. É aos olhos dos detetives que contam toda a história, e é uma série documental. Então é só o caso real ali sendo mostrado pra gente, e é chocante. Então fica um pequeno alerta de gatilho também, porque tem coisas bem pesadas nessa história. E por isso que ele se tornou um dos serial killers mais famosos e um dos maiores e mais perigosos da história, justamente porque ele não tinha esse padrão de vítima. Qualquer pessoa podia ser seu próximo alvo. Mas, se mesmo assim você quer ver uma coisa mais dramatizada desse personagem, ele já apareceu lá em American Horror Story 2 vezes. Em uma temporada ele apareceu em um episódio só como um espírito, né, de um dia ali, acho que era o dia das bruxas, se não me engano, Halloween, que os espíritos se juntavam no hotel, acho que é o hotel, é um hotel lá, o Hotel Cecil, será que é esse? Que aí aparece o espírito de vários serial killers e várias pessoas muito cruéis que estão naquele hotel, que já tinham passado por ali em algum momento, e aí eles se juntam pra matar uma pessoa todos os anos e tal, escolher uma vítima e alguma coisa assim. Mas ele aparece numa outra temporada também de American Horror Story, que é a 1984, que é a época que ele começou os seus crimes. Então mostra também o personagem sendo adaptado ali, matando algumas de suas vítimas, de uma forma bem adaptada até de como aconteceu na vida real. Então se você quer uma coisa mais dramatizada, você pode procurar nessa série. E um pequeno bônus pra você que chegou até o final também, é que se eu conseguir postar esse vídeo no dia certo, hoje quinta-feira, dia 6, amanhã, sexta-feira, dia 7, vai sair na Netflix uma série documental também sobre o Dahmer, sobre o Jeffrey Dahmer, naquela mesma história que eles já fizeram uma outra temporada, que é conversando com o serial killer, conversando com o assassino, alguma coisa assim, que eles fizeram de um palhaço assassino de uns anos atrás. Agora eles fizeram um também com o Jeffrey Dahmer, o real, não o ator, não o Ivan Peters, não sei se pronuncia o nome dele assim. Então se você gostou da história do Jeffrey Dahmer, agora você pode ver as coisas reais que aconteceram também e as conversas que tiveram com esse serial killer em uma série que vai sair na Netflix amanhã. E é isso, eu termino esse vídeo por aqui. Se você chegou até o final, me conta aqui nos comentários qual dessas séries mais te intrigou, mais te deixou com vontade de assistir, e se você tem estômago pra assistir esse tipo de coisa, porque é difícil. Mas se você assistiu do Jeffrey Dahmer, eu acho que todas as outras aqui vai ser tranquilo, tirando a do Night Stalker, que também deve ser bem pesado. E não sai desse vídeo sem deixar seu like, sem se inscrever nessa bolinha, vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado também. Recomenda esse vídeo para outras pessoas que gostaram de Dahmer, que você deve ter comentado com outras pessoas, né? Pega esse vídeo e fala, outras séries aqui pra gente assistir, qual dessas a gente vai ver primeiro? Manda pra essas pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, marca, as pessoas me marcam, e desce aqui na descrição também pra me seguir no Instagram e seguir a Maria Pontilhada e pede a sua camiseta por lá. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, cuidado com os serial killer por aí, valeu!